Shalom, mais uma vez com vocês aqui, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Vocês são especiais para mim, eu já conto com vocês. Eu estou falando a verdade, né? Toda vez que eu vou olhar o canal lá, eu já sempre fico prestando atenção naquelas pessoas, aqueles irmãos, aquelas irmãs que já costumam mandar mensagem. Eu já fico até aguardando com uma certa ansiedade algum tipo de mensagem, né? Então, é muito gostoso, porque é uma maneira da gente ter um relacionamento de irmandade, ainda que por meios virtuais, mas estamos de qualquer forma juntos, né? Se na época da Brit Hadashah, o Shaul, né, a Rachalia, o apóstolo Paulo, ele escrevia cartas, hoje nós fazemos um meio de comunicação diferenciado, que é o uso das mídias, né, das redes sociais, né? É a nossa carta que nós fazemos hoje. É um meio de se comunicar, é gostoso isso. Bom, no vídeo anterior eu tinha comentado que eu iria, no outro vídeo eu iria falar sobre aquele príncipe, né, aquele nazi que veio até Yeshua, o jovem rico lá, e que ele conversa com Yeshua sobre a vida eterna, né? E eu disse, olha, eu vou mostrar para vocês ali que a maior parte das pessoas, sobretudo os cristãos, por não terem conhecimento da Torá, do Tanakh, da própria Brit Hadashah, eles interpretam de uma maneira muito focalizada na riqueza, como se a riqueza fosse um problema, né? E a gente vai ver que não é esse o foco desse texto que a gente vai abordar sobre o encontro do jovem rico e de Yeshua, né? O foco é outro, e eu quero mostrar para você. Bom, dentro desse vídeo, nós vamos dar continuidade ao anterior, que é sobre Yeshua ordenando o cumprimento e a obediência à Torá. E não poderia ser diferente, gente. Eu fico espantado hoje, assim, quando alguém insiste nessa ideia de que a Torá já foi abrogada, ela foi não abrogada, mas ela foi que a Torá foi abolida, que a Torá foi considerada antiquada, que não tem mais sentido, né? Então, eu fico um pouco pasmo e surpreso e ao mesmo tempo triste quando eu ouço que alguém diz que a Torá não tem mais sentido, que a Torá é antiga, que pertence a uma outra época, que não tem mais valor nenhum, e coloca nos ombros de Yeshua, de Jesus, a mentira de que ele não exige mais a Torá. Isso é mentira, isso é heresia. Porque é o seguinte, primeiro, a Torá ela é eterna, a Torá ela veio de Adonai, né? Foi Deus quem nos deu a Torá, né? E ela não pode ser algo que é antiquado, com problemas, com falhas, ou qualquer coisa assim. A ideia é que quando os pagãos criaram o cristianismo, obviamente que o paganismo ele tem aversão à Torá, é óbvio, né? Tanto que alteraram tudo, né? Tiraram o Shabat, transformaram em domingo, tiraram a festa de Pessah e transformaram numa Páscoa pagã, tiraram a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, e transformaram num Natal com árvore de Natal, com bolinhas e luzes coloridas. Tiraram a festa de Shavuot, transformaram num movimento pentecostal. E aí, todas essas alterações e muitas outras, né, começaram a imprimir na cabeça do cristão, de cristãos piedosos, de gente boa, de gente maravilhosa, que tem um amor até por Deus e por Jesus, né? Vamos usar o nome Jesus aqui. Mas na cabeça deles foi ensinado que não tem mais sentido a Torá. Então, inclusive, se criaram os termos absurdos, mentirosos, heréticos de Velho Testamento e Novo Testamento, justamente para incutir na mente das pessoas isso. Mas quando eu pego esse texto de Yeshua se encontrando com o jovem rico, é muito interessante, porque as pessoas não prestam atenção em alguns detalhes, né? Então, vamos ver o texto e depois a gente vai abordar aqui, tá bom? É Mateus 19, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versos 16 a 22. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?
E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Elohim. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: quais? E Yeshua disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Yeshua: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vamos analisar aqui. Olha só. Primeiro, ele chega fazendo uma pergunta muito importante. Né? Ele vai falar assim: que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, olha só. Ele chega dizendo: bom mestre. Parece que a resposta de Yeshua para ele, quando ele diz assim: por que me chamas de bom? Bom é somente um, Elohim, Deus. Parece que Jesus está descartando assim, a ideia de que ele é o bom, né? A essência da bondade. Mas é porque ele está rechaçando uma certa o lisonjear, né? O jovem está lisonjeando ele, está dizendo: oh, meu bom mestre, tal, né? Ele não está sendo, vamos dizer assim, sincero no seu expressionismo. Então, Yeshua diz: olha, para começar, tu tens que entender o seguinte: bom é somente Elohim, bom é somente Deus. Então, se tu está me chamando de bom, tu tens que ter a consciência de que eu sou Elohim. Caso contrário, isso é lisonja, né? Não tem sentido aqui, tá? E aí ele faz uma pergunta muito interessante, né? O que bem eu farei para conseguir a vida eterna? E essa é óbvio, a orientação do Tanakh, da Torá, né? É o mundo vindouro, é a vida eterna, certo? Então, essa é uma pergunta extremamente inteligente, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, né? E aí, Yeshua vai dar uma resposta muito interessante. Ele disse: por que me chama de bom, né? Não é bom senão só que Elohim. Aí ele diz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha a resposta. Ele diz assim: se tu queres entrar na vida. Ele está falando aqui: se tu queres entrar na vida, a ideia qual é? O que nós estamos vivendo aqui nesse momento não é a vida. Tá? É um momento, é uma passagem, como nós dizemos no judaísmo, é um processo de retificação da alma, né? Um tikkun da alma. Nós estamos aqui para melhorarmos a nossa vida, para ampliarmos a nossa conexão com Deus, né? Com Adonai, para ter experiências celestiais, para que nós possamos ter realmente uma mudança comportamental, uma mudança ética, uma mudança de alma, para que nós possamos entrar na verdadeira vida. Esse é desde o início. Repare que quando Adão pecou, Adonai não jogou um raio na cabeça dele, nem nele nem em Havá, né? Em Adão e Eva. Ele os expulsou do Éden, que é um exílio, né? Vocês não vão poder ficar aqui, vocês vão para um exílio. Mas o exílio não é para destruir vocês. O exílio é para dar retificação a vocês. Vocês vão ter que aprender agora um processo de retificação, de fazer tikkun. Tanto é que Adão viveu 930 anos, ele não morreu em seguida que saiu do Éden. Tá? Aquilo mostra, sobretudo, a graça, a bondade, né, de Adonai, ou seja, aquela história de que a graça só existe no Novo Testamento é uma mentira. Né? Que a era da graça é mentira. Deus sempre foi gracioso, sempre. Tanto é que já em Gênesis, em Bereshit, ali a gente já vê isso. Ele foi gracioso com Adão. Ele fez roupa para Adão, fez roupa para Havá, os cobriu, né? A gente vai ver nos textos, na interpretação Sod, a gente vai ver ali que a palavra túnica é cobertura da luz, né? Ou seja, Adão e Havá eram seres extremamente iluminados, de luz resplandecente, e de repente ficaram meio que apagadinhos ali, mas ainda tinham essa luz. Então Adonai faz uma roupagem para eles de pele, ou seja, os cobre de pele. Eles vão se tornar agora humanos, como a gente imagina, né? Eles vão se tornar humanos e também não podem mais morar no Éden, na forma humana, né? Por exemplo, eu não posso morar no Éden com a minha forma corpórea. Eu preciso passar de uma transformação para adquirir um corpo celestial para morar no Éden. Então, no momento que ele desce do Éden
para a Terra, ele vai ter então uma mudança física, né, de espiritual para material, para fazer um tikkun, para fazer uma retificação. A gente vai ver que ao longo dos anos ele vai fazer esse tikkun. Né? Nós temos na tradição de que ele ergueu um altar no Monte Moriá, né, de que ele está sepultado junto com o Ravá na caverna de Machpelah, né, que o pessoal fala Macpela, né, e para você ver a bondade de Adonai. E aí, durante todo o processo desses milhares de anos, Deus tem dado a sua bondade para o ser humano, para que ele faça esse tikkun, essa retificação. E quando ele chega aqui, ele diz assim: se tu queres entrar na vida, ou seja, no mundo vindouro, que é a vida, guarda os mandamentos. A palavra mandamentos ali, no hebraico, é guarda as mitzvot. Mitzvot é o plural de mitzvah, né? As mitzvot é a mesma expressão que a gente vê lá na Torá. Né? Quando Adonai dá a Torá, ele diz: vocês têm que obedecer as minhas mitzvot. Ou seja, Yeshua está dizendo exatamente isso, porque ele é a própria manifestação de Adonai. Então ele está dizendo: vocês têm que guardar, né? Tu quer viver a vida eterna? Tens que guardar as mitzvot. Né? Guardar é no sentido de obedecer, no sentido de colocar no meu coração e passar a fazer aquilo por amor. Tá? Por quê? Porque eu não posso simplesmente fazer uma obediência legalista da Torá. Eu tenho que guardar no meu coração, fazer aquilo por amor. Nós amamos a Torá, então nós nos dedicamos à Torá. E aí, o jovem rico faz uma pergunta interessante, mas assim, se ele fosse alguém que realmente seguisse a Torá, obedecesse a Torá, guardasse a Torá, ele não faria esse tipo de pergunta, mas ele faz uma pergunta assim: quais? Né? E Yeshua diz: guarda as mitzvot. E ele diz: quais? É incoerente esse tipo de pergunta, né? Se Adonai te dá a Torá, ele diz que tu tens que guardar as mitzvot, não tem que perguntar para ele quais, tu tens que guardar as mitzvot, tu tens que obedecer as mitzvot. Não, ou seja, tu tem que obedecer a Torá, é ele que ele está dizendo. Mas ele quer, o jovem rico, ele quer uma conversa mais assim, pro lado da vaidade, né? A gente vai ver isso, do egocentrismo. Ele: quais? E Yeshua responde numa boa para ele, diz assim: Yeshua disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repare que ele faz uma síntese da Torá aqui, tá? Ele faz uma síntese, ele faz um resumo da Torá que ele diz ali: olha, não matar, não cometa adultério, não furta, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repare que ele faz ele não cita os 10 mandamentos nem em ordem, ele faz um apanhado e mostra pro rapaz, né? E aí o rapaz diz, né? Ele disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Olha o senso ao mesmo tempo talvez de análise, né, interna. Talvez ele diga assim: eu faço tudo isso, o que está faltando? Mas também pode ter um pouco de vaidade nisso tudo, né? E aí ele diz: olha, eu faço tudo isso desde sempre, desde de pequeno, tal, né? E eu quero que você preste também atenção, quando Yeshua dá a resposta que ele vai responder quais as mitzvot, ele coloca no finalzinho assim: amarás o teu próximo a ti mesmo, que é exatamente o que diz lá em Levítico, né? Que é o resumo da Torá. O resumo da Torá é: amarás, está lá na Torá, hein? O pessoal acha que Yeshua que trouxe como novidade de ensino. Yeshua, ele repete a Torá, ele diz: amarás a Adonai teu Deus, né, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas posses, e o reconhecerás como o único Deus, né, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É óbvio, a Torá ela é isso, gente. A Torá ela é isso. A Torá, nós temos mitzvot que nos relacionam diretamente com Deus, né, que nos fazem amar a Deus e amar o ser humano, incluindo nós mesmos, o nosso próprio ser humano, nós mesmos. E aí o Yeshua torna a responder para ele: bom, se queres ser perfeito, olha, porque o rapaz já está dando uma ideia de que é perfeito. Não, tudo isso eu faço desde a infância. E aí Yeshua diz: bom, se tu queres ser perfeito, né, ele vai lá e ele toca na ferida do jovem, né? Se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Agora,
que Yeshua está dizendo assim, você não pode ser rico. Ele não está dizendo isso. Tanto é que nós temos lá, José de Arimateia, né, era rico e sepultou o corpo de Yeshua numa das suas sepulturas riquíssimas. Yeshua cumpriu a profecia, ele foi sepultado com os ricos, né? Não tem nada contra. Quantas mulheres, nós vemos lá em Lucas, né, quantas mulheres nobres da sociedade cooperavam com recursos, alimentos e financeiros para os talmidim, né, para os discípulos e para o próprio Yeshua, para a manutenção da obra, né, daquele momento ali, em que se desenrola o serviço, o ministério de Yeshua, né? Quantos homens ricos nós temos nas escrituras e quantos homens ricos ao longo dos séculos, inclusive agora, quantos judeus ricos fazem o bem com seus recursos financeiros. A riqueza não é problema. Mas Paulo falou que o amor ao dinheiro, ou seja, você amar o dinheiro que é a raiz de todos os males. Se você não ama o dinheiro, não tem problema nenhum. Se ele é apenas um objeto do teu uso, né, como uma roupa, como um alimento, vai ser bem usado, né? Então ele diz assim, vai e vende tudo que tu tens, dá aos pobres, tu vai ter um tesouro no céu e segue-me, né? Ele faz uma sequência de respostas ali. E por que ele está dizendo isso? Porque Yeshua sabia, claro que sendo ele o próprio Deus, ele sabia, mas o que eu quero mostrar no texto é o seguinte, ele sabia que aquele jovem ali, ele estava falando da boca para fora. Ele estava dizendo assim, eu sigo todos os mandamentos, o que me falta ainda, tal, né? E aí Yeshua sabia que ele guardava os mandamentos relacionais, humanos, porém, o coração daquele jovem não tinha um verdadeiro amor por Deus. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas, com todos os seus recursos, com toda a sua alma, com todo o sentimento. Ele não tinha esse amor. Porque, repare que o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, onde estava o coração dele? No tesouro, no dinheiro, na posse, e não em Deus. Entendeu? Por quê? A riqueza, repito, não é um problema. Ela é um problema quando alguém passa a adorá-la. Como aquele jovem, ele viu que se ele abrisse mão do dinheiro dele, desse para os pobres, ele ficaria de um jeito que ele não gostaria de ficar. Então ele fez uma avaliação. Então não vale a pena. Não vale a pena. Ele fez a avaliação. Então Yeshua foi direto na ferida e provou que ele não amava a Deus de todo o coração. Ele amava mais os recursos do que a Deus, né? Ou se amasse a Deus. E ao mesmo tempo, o destaque do capítulo aí, desse texto que eu li, é de que para entrar na vida eterna tem que guardar as mitzvot. Mas João 3,16 diz que aquele que crê em Jesus, né, de todo o coração, ele vai ter a vida eterna. Claro. Mas ele não fala ali que tem que guardar os mandamentos. Pegar versículos isolados não vai levar a lugar nenhum, tá? Vai levar essa teologia cristã furada. Quando ele diz assim, crê no Senhor Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse crer não é sentimental, não é abstrato. Como é que eu vou mostrar para o mundo inteiro que eu creio em Yeshua? Seria uma pergunta, né? Todo aquele que nele crê. Como é que eu sei que eu estou crendo em Yeshua? Porque a minha boca falou que eu creio? Isso até os demônios creem. Até os anjos caídos sabem que Yeshua é o Messias. Tá? Crer não é abstrato. Então, dentro de uma visão extremamente judaica, que a Bíblia é judaica, crer significa obedecer a Deus. Né? Então, o que é uma techuvá? O que é um arrependimento? Não é um simples ato de pensamento. Eu estou triste pelas coisas que eu fiz. Não é. Techuvá vem de voltar. Então, Techuvá, né? Eu volto para Adonai. E como é que eu volto para Adonai? Eu volto para obedecê-lo. Porque se eu estou em pecado, eu estou num estágio de desobediência à Torá. João diz isso lá na sua carta, né? Porque o pecado é a transgressão da Torá. Então, se eu estou transgredindo a Torá, o meu arrependimento tem que ser voltar para a Torá. Então, quando eu volto para a Torá, eu volto
para Deus, tá? Isso é uma coisa que eu queria deixar para vocês aqui. Então, repare que a mensagem dessa conversa com o jovem rico não é a riqueza, mas obedecer aos mandamentos. Esse é o foco, tá? Aí, nós vamos ter uma outra passagem muito interessante também, nos escritos sagrados, na Brit Hadashah. O outro texto que eu quero ler com vocês aqui, ele está em Marcos 12, versos 28 a 31. Aproximou-se dele um escriba. Escriba eram as pessoas responsáveis não só por escrever a Torá, mas profundos conhecedores da Torá, certo? Então ele vai lá e faz uma pergunta para ele. Olha, se tu é o Messias, responda-me, né? Qual é o maior dos mandamentos? E aí Yeshua é categórico, né? Ele vai lá e diz, olha, o primeiro de todos os mandamentos, olha só, o primeiro de todas as mitzvot ouve Israel, Adonai, nosso Elohim, Adonai é um. Ou seja, ele está dizendo o que aqui? Olha, o primeiro e o maior de todos os mandamentos é reconhecer Adonai como Deus, como nosso Deus e como ele sendo um, tá? Ou seja, não tem direito à trindade, a politeísmo, a qualquer outra coisa. Ele é um. Tá? É o único Deus. Isso você tem que ter em mente, ele está falando aí. E aí ele fala, ele completa. E, ele diz assim, amará, pois, Adonai, né? Ele cita o Shemai, ele diz, amarás, pois, Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, ou posses, recursos. Esse é o primeiro mandamento. Tá? Tu tem que reconhecer Adonai como teu Deus, o único Deus, tá? Sendo um, e amá-lo de toda a tua intensidade, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É amor de verdade, né? Que você vai ter ali. Não é sentimento, tá, gente? Quando ele fala amarás com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas posses, recursos ou forças, está te envolvendo todo o teu ser nessa obediência a Adonai, né? E ele fala, e o segundo, semelhante a este, ou seja, tem similaridade com esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que é o resumo, que eu digo aqui, né? É o resumo da Torá. Ele está dando um resumo da Torá. Olha, tens que amar a Adonai e tens que amar o próximo e te incluir dentro dele, né? Ou seja, tu também é um próximo teu, né? Você também tem que se amar. Tá? É o resumo da Torá, ele não está modificando a Torá, é o resumo da Torá, está lá em Levítico, tá? Ele não está ensinando nada de novo aqui. E aí, vamos lá, o que ele está dizendo aqui primeiro? Ele está literalmente dizendo, não sei se tem que obedecer a Torá, né? Ele literalmente está dizendo, obedeçam a Torá. Qual é o mandamento? Qual é o maior mandamento, né? E ele vai fazer um resumo, mas literalmente está dizendo, a Torá. A Torá tem os mandamentos essenciais aqui, né, para a gente. Se eu olhar lá em Deuteronômio 6, versos 4 a 5, eu vou ter o seguinte, ouve, ó Israel, Adonai é nosso Elohim, Adonai é um, e amarás Adonai teu Elohim com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Se eu olhar Levítico, por exemplo, capítulo 19, verso 18, ame a seu próximo como a si mesmos, eu sou Adonai. Então, olha só, Yeshua não trouxe nenhum mandamento novo, ele está simplesmente trazendo a Torá à tona para o pessoal ali, tá? Então, não existe, Yeshua não traz, vamos dizer assim, uma anulação da Torá e traz outra coisa diferente. Não, ele não criou nenhuma religião diferente, o Messias é judeu e ele continua no judaísmo, tá? Quando eu vejo, por exemplo, aquela narrativa da cadeira de Moisés, né, que os escribas sentaram-se na cadeira de Moisés, né, muitos cristãos e muitos teólogos interpretam aquilo ali como se fosse uma apologia opositora à Torá, né? Ou seja, eu estou desenvolvendo uma tese contra a Torá, contra Moisés, ou como se fosse assim, isso aí já era, né? Agora, mas eu quero que você preste atenção no texto aqui que eu vou ler com você. Mateus 23, 1 a 3. Então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Ele não... Agora presta atenção aqui, porque aqui tem um detalhe muito importante nesse versículo aqui, que eu quero que você perceba junto comigo. Ele está dizendo o seguinte, olha,
Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. A cadeira de Moisés, ela era uma cadeira de fato, que ela existia na sinagoga, tá? Na sinagoga. E nessa cadeira se sentavam os líderes, né, fariseus e escribas, para, com autoridade, ensinar a Torá, certo? Então era uma cadeira de fato, existia uma cadeira de fato na sinagoga, que era chamada cadeira de Moisés, porque se entendia que aqueles líderes, aquelas autoridades estavam ali como autoridades delegadas, né, na sequência dos séculos, como autoridade delegada por Moisés, ou seja, eles estão ali representando Moisés na continuidade do ensino da Torá. Não tem nada de errado aí, tá, gente? Não tem nada de errado. Aí, ele fala assim: todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai e fazei, mas não procedai de conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Claro que a gente capta aqui, a gente vai dizer o seguinte: ó, tudo que eles estão dizendo para fazer, façam, né? Mas não imitem as suas obras, porque eles dizem que fazem e não fazem. Ou seja, eles são hipócritas, né? Eles te dizem não façam isso, mas eles vão lá e fazem. Eles te dizem façam isso, e eles vão lá e não fazem. Ou seja, eles eram bons para ensinar, mas na prática não seguiam isso, tá? E a gente vê que Yeshua chama inclusive eles de raça de víboras, né? E diz que eles serão condenados ao Geinom, né? Que é o inferno, né? A tradução traduzida como inferno, tá? Mas como que eu posso imitar alguém que é condenado pro Geinom, pro inferno, né? Então, tem algo errado nesse texto, tá? Tem algo errado nesse texto. Eu quero chamar a atenção para você, porque o versículo, ele está escrito de maneira errada, tá? Eu quero que você veja comigo aqui. Então, eu vou ler o versículo para você, já na tradução do aramaico, para você perceber aonde que estava errado. Eu vou antes lembrando como é que era o texto, tá? Ó, todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai. Então, o texto parece que está me dizendo o seguinte: tudo que os fariseus e escribas estão ensinando, façam. Mas como é que eu vou fazer algo de pessoas que estão destinadas a Geinom? Então, olha, o texto, na tradução da maior parte das Bíblias, diz o seguinte: tudo que eles ensinam, façam. Agora, vamos ver o texto na tradução direta do aramaico, o texto mais antigo. Então, Yeshua falou à multidão, a seus talmidim, né, os discípulos, dizendo: na cadeira de Moshe estão assentados os escribas e os perushim, os fariseus. E tudo o que ele, se referindo a Moshe, lhes disser, observem e façam. Porém, não ajam de acordo com a obra deles, porque eles dizem e não fazem. Reparou a diferença? E Yeshua está dizendo o seguinte: eles estão sentados na cadeira de Moshe, né? Então eles estão representando Moisés. Então ele diz assim: tudo o que Moisés ordenou, façam, tá? Mas não façam igual aos fariseus e escribas, porque eles dizem e não fazem. Ele não está... Repara que tem a diferença do texto. No texto que eu li anteriormente, dá a impressão que Jesus está dizendo o seguinte: façam tudo o que os fariseus e escribas dizem. Mas no texto aramaico diz: façam tudo que Moshe disse. Aí ele façam e obedeçam. E não como os escribas e fariseus. Se Yeshua está dizendo: façam tudo que Moshe ensinou, o que Moshe ensinou, gente? A Torá. Ele está dizendo: façam tudo o que Moshe disse. E tudo que ele lhes disser, observem. Observem a Torá. Façam o que a Torá está dizendo. Então ele está dando aqui, ordenando, obedeçam a Torá. Tá? Ele não tá negando nem alterando, tá? O texto. Quando a gente vê alguns textos, eu vou só dar umas pinceladas de alguns para vocês verem onde está o erro. O pessoal fala assim: Yeshua ele alterou a Torá, modificou a Torá, e a Torá não tem mais sentido, porque olha só, é fácil de ver quando ele ensina algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês onde está o erro, tá? Vamos ver alguns textos. Mateus 5, 21, 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão Haká será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, qual é o risco de ir para o fogo do Geinom? Ele parece que ele está anulando, né?
Parece que ele está assim, vocês ouviram que não pode matar, porém eu digo que... Parece assim, não, olha, vocês aprenderam assim, mas está errado, o jeito certo é assim. Ou, vocês aprenderam desse jeito, mas agora eu quero que vocês entendam desse jeito. Ele não está trazendo nada de novo. Dentro do judaísmo, a concepção rabínica antiga já era a mesma que Yeshua vai falar adiante, está falando ali adiante, né? Por quê? A Torá ela é algo que se procede no coração do ser humano, na alma do ser humano, por isso tem que guardar a Torá. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: matar é muito mais do que um ato de violência física, vamos dizer assim. Tá? O que ele está mostrando? Quando a gente tem lá em Bereshit, a gente vê todo aquele que derramar o sangue do seu próximo terá também o seu sangue derramado. O texto lá fala o seguinte: todo aquele que derramar o sangue dentro do seu próximo, tá? A tradução ela pulou essa identificação que está lá no hebraico. Como que eu vou derramar o sangue dentro de um próximo? E aqui Yeshua vem e explica, né, exatamente o que está lá na Torá, tá, gente? Quando chama a pessoa de racá, ou de louco, né, fazer o irmão se irar contra o outro, o que ele está mostrando aqui? Que quando eu provoco o meu próximo, meu irmão, a ponto de ele se sentir humilhado, rejeitado, para baixo, eu arrasar com ele, acabar com ele com palavras, quando eu destruir a autoestima dele, eu estou matando ele. Tá? E isso é Torá, isso já estava lá na Torá. Tá? Eu acabei de citar para vocês, ele já estava lá na Torá. Então, o que Yeshua está trazendo como o Messias seria, o Messias é aquela pessoa que pega a Torá e traz um ensinamento muito forte com a Torá. Ele pega a Torá e traz, ele avoluma, ele amplifica a Torá, ele não cancela a Torá, ele pega a Torá e amplifica. Ele a preenche de tal maneira que é o Mateus 5 fala, eu não vim destruir a Torá, eu vim preenchê-la. O pessoal fala, vim completá-la, vim cumpri-la. Aí parece que ele cumpriu, eu não preciso mais cumprir nada. É outra mentira da teologia. Ele veio preenchê-la, ou seja, ele veio dar mais substância ainda à Torá. Ele pegou a Torá e ampliou, no sentido de aumentou a sua visibilidade, né? A questão do adultério, né, que a gente viu aqui, né? O vídeo que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27, 28. O que ele está dizendo? Adultério é muito mais do que o ato físico. Porque o pecado, gente, o pecado, hatá, ele é a transgressão da Torá. E a transgressão da Torá, ela acontece antes de qualquer coisa dentro da gente. Tá? Depois eu coloco em prática. Então, se eu desejo a mulher do próximo, na minha mente eu já estou transgredindo a Torá. Falta um pouco para eu poder colocar aquilo em prática. Porque o desejo da minha alma, entre aspas, do meu corpo, não, vamos dizer assim, é a quebrar a Torá e colocar aquilo em prática. Então, tudo se processa na alma. A alma é a essência de tudo. Tá? Então, Yeshua não está anulando e nem trazendo um ensinamento novo. Ele está com o Messias. Não? O judaísmo, mesmo que você assim, os judeus ortodoxos não creem em Yeshua como Messias. Tá? Vamos dizer que, vamos entre aspas, tudo bem. Mas eles creem no Messias, certo? Eles creem, todo judeu crê no Messias. E todo judeu crê que o Messias ele é aquele que traria esse preenchimento da Torá. Então Yeshua está trazendo, né? Que a gente chama de a Torá do Messias, ou seja, ele está trazendo uma instrução. Torá é instrução. Tá? Então ele está trazendo a instrução muito mais amplificada. Ele está mostrando que o pecado ele procede na alma. Não, o ato físico é pecado, é claro, mas ele começa aqui, na alma, no coração. Por isso que a Torá tem que ser guardada onde? No coração. Por isso que a Torá não pode ser praticada de forma legalista, ela tem que ser praticada no coração, porque é ali que acontece o pecado, tá? Num documento de Damasco, né, é interessante que tem uma passagem que mostra muito exatamente isso que Yeshua está falando ali. Reparem como é a mentalidade judaica, tá? Vou ler para vocês aqui. Agora, pois, filhos meus, escutai-me, eu abrirei vossos olhos para que vejais e compreendais as obras de Elohim, para que escolham aquilo que lhe compraz e rejeiteis o que odeio, para que caminheis perfeitamente
por todos os seus caminhos, e não vos deixeis arrastar por pensamentos da inclinação culpável e dos olhos luxuriosos. Ou seja, esse documento ele está falando exatamente isso, né? Você começa a pecar já no seu interior, nos seus pensamentos, né? É exatamente o que Yeshua está dizendo. Tá? E esse documento é antiquíssimo. É a mesma visão judaica. Todo o judaísmo ele pensa da mesma maneira que Yeshua pensa. Tá? O adultério não é meramente, unicamente, simplesmente o ato físico. Ele procede antes, no pensamento, no desejo. Tá? Então, outro texto, né, que é um Midrash Rabbah, né, de Vaikra, de Levítico, ele consta o seguinte: não é somente o que peca com seu corpo que é chamado de adúltero, mas aquele que peca com o seu olho também é assim chamado. Olha, esse Rabbah Vaikra, né, que é o Midrash, ele está falando exatamente o que Yeshua disse, e é um texto antigo. É o mesmo pensamento judaico, não tem nenhuma diferença. Yeshua não está trazendo algo novo. Ele está realmente trazendo à superfície um entendimento mais completo da Torá. E isso é importante para nós. Tá? A questão do divórcio, né, que também é bem debatida. Repare que ele fala o seguinte: também foi dito a respeito de quem repudiar sua mulher, deve escrever uma carta de divórcio e dar a ela, mandando-o para longe de sua casa. Mas eu lhes digo, qualquer que repudia essa mulher, exceto por causa de prostituição, comete adultério contra ela. E quem toma uma mulher repudiada comete adultério. Né? Mateus 5, 31, 32. Eu quero que vocês vejam comigo, esse texto eu estou lendo diretamente de um texto hebraico, tá? Tradução diretamente de um texto hebraico. Eu quero que você veja comigo, porque esse foi um questionamento dos fariseus, né, dos perushins, em relação a isso, né? E isso visava, obviamente, quando eles fizeram aquela pergunta para Yeshua, eles estavam vendo Yeshua como um rabi, não um rabino. Então é normal entre sábios haver essa discussão, tipo, o que você pensa a respeito disso? Como é que você interpreta isso? Como é que você vê aquilo? Quem lê Talmud, a gente vê que é delicioso ler Talmud, porque a gente vê assim os sábios discutindo assuntos e eles emitindo opiniões deles, né? Mas claro, tudo com fundamentação na Torá. Ninguém dá uma opinião de, eu acho que nos textos tais, consta assim, né? Então é muito interessante. E aí olha só, nesse texto de Mateus 19, de 3 a 9, eu vou ler o texto convencional, diz o seguinte: então chegaram ao pé dele os perushins, fariseus, né, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Elohim juntou, não separa o homem. Disseram-lhes então: por que mandou Moshe dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moshe, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas o princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Os perushins sustentaram que o divórcio ele era permitido na Torá. Ou seja, ele tem base na Torá. E tem, está lá. Se você pegar o texto, está lá em Deuteronômio 24:1. Eu vou ler para vocês. Se um homem tomar uma mulher e com ela consumar o casamento, e depois passar a não se agradar mais dela, por ela lhe ter feito alguma coisa ofensiva, ele escreverá para ela um certificado de divórcio, um get, né? Dará a ela o certificado e a mandará embora para sua casa. Então, os perushins não estavam errados naquilo que eles estavam argumentando ali. Eles, olha, mas o próprio Moshe disse isso, ordenou isso. E Yeshua ele não contraria Moshe, tá? Porque o que ele diz? A gente fala lá, né? A gente viu no texto anterior, tudo que Moshe ensinou, façam. Certo? Agora eu preciso entender por que parece que Yeshua contrariou isso aqui. Né? Ele não anulou a questão da Torá em relação ao que o Moshe falou. A gente precisa minuciar, a gente precisa ver detalhes nesse texto. Eu quero que você observe comigo o seguinte, olha. Primeiro, ele diz o seguinte: Moshe ele ordenou isso por causa da dureza do coração. Eu preciso entender agora o que significa isso. E quando Yeshua diz, no princípio não era assim, tá? Porque Deus criou
macho e fêmea, né? É exatamente essa expressão, tá? Não é homem e mulher, é macho e fêmea, tá? Portanto, deixará pai e mãe se unirão e os dois serão uma só carne, ou seja, uma unidade só, porque sempre é uma unidade, gente, né? A gente precisa lembrar disso. Deus é um, e o matrimônio, ele representa a unidade da divindade, ou seja, como Adão, ele procede de Deus, né? E dentro do próprio Adão existe macho e fêmea, não é hermafrodita porque ele não era um ser humano como a gente pode conceber, né? Lembrando que Gênesis 1:26, né, não diz façamos o homem à nossa imagem, diz façamos Adão, é diferente de homem, tá? E ele tem em si essa unidade perfeita, macho e fêmea. Quando ele é dividido em Aís, em Ish e Ishá, homem e mulher, e eles se casam, né, eles voltam a ser um, tá? Porque essa é a unidade perfeita, tá? E aí Yeshua diz o seguinte: olha, o Moshe decretou sim na Torá o divórcio por causa da dureza do coração, mas lá no princípio é Bereshit, que é o primeiro livro da Bíblia, né? É Gênesis, mas é no sentido de, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí vem toda a descrição da criação ali, né? E aí, no princípio, quando Deus criou Adão, ele o criou de modo uno, tá? Indivisível. A mesma coisa, mas peraí, Pedro, mas ele dividiu em Ish e Ishá, sim, mas o propósito não era viver dois separados, é a união, tá? Deus não criou o homem e a mulher para serem seres independentes, mas para se unir, tá? Esse é o propósito da união, e gerar novas vidas, né? Porque a partir do momento que existe essa identidade com Elohim, né? Façamos Adão a nossa imagem e semelhança, e portanto Deus os criou a imagem e semelhança dele. A ideia é de unidade e capacidade de criar, né? Deus cria vidas. Então o homem e a mulher, uma vez que se unam, eles vão criar vidas, vida para a sustentação das almas que têm que vir para ocupar aqueles corpos e serem retificadas, e também as que forem retificadas terem direito ao mundo vindouro, né? Então ele está dizendo o seguinte: Moshe deu isso por causa da dureza do coração, ele não está negando, de fato. Só que essa dureza do coração, ela passou a existir a partir do pecado, ou seja, a partir do que o Adão, né, pecou, então Ish e Ishá saíram do Éden, já não são mais o Adão inicial, né, que foi criado de uma maneira perfeita. Então, por causa dessa dureza, dessa quantidade de empenho em transgredir a Torá, dessa dureza de coração que não vive de um modo perfeito como o próprio Criador quer, surgiu esses problemas todos relacionais, né? Então, o Moshe, para resolver a situação, ele ordenou então a carta de divórcio. E aí, Yeshua não é contra o que Moshe está dizendo, ele está dizendo que no princípio não era assim. E o nosso objetivo é nos espelharmos no princípio, ou seja, eu buscar o máximo possível, que é a retificação da minha alma, me assemelhar ao princípio. E aí, eu não posso me separar da minha mulher por qualquer coisa. Eu briguei, ela queimou arroz, a gente vive discutindo. Não, tem que haver um motivo grave para essa separação. E o motivo grave é o adultério. Então, quando ele fala lá, que o próprio texto diz, né, não se agradar mais dela porque fez alguma coisa ofensiva, que está lá em Deuteronômio, né? Olha, depois de passar a não se agradar mais dela, por ela lhe ter feito alguma coisa ofensiva, os próprios rabinos, né, do passado, que viveram antes de Yeshua, eles já tinham dito que essa coisa ofensiva é o adultério. Tá? Não é qualquer coisa. Ela me xingou, vou me separar dela. Ou ela foi fazer a comida e toda lá, toda incapaz, queimou a comida, fez uma porcaria de comida, vou me separar dela. Não, nada disso é ofensivo. Ofensivo é aquilo que ofende a unidade perfeita. O que ofende a unidade perfeita é o adultério, né? Então, aí sim, se houve adultério,
separa, porque não há como conviver com a adúltero, com a adúltera, senão se torna uma só carne, com o adulto se torna adúltero também. É claro, gente, que a gente pode tratar isso em outro assunto, o perdão ele cobre multidão de pecados, tá? Lembrando disso. Mas então, Yeshua não foi contra a Torá, ele está explicando a situação, ou seja, eu tenho que, via de regra, a Torá, ela foi nos dada para nós voltarmos ao estado de Adão no início da criação, que é um estado de perfeição. Então, se você olhar a Torá, se você conhece a Torá, você vai ver que todos os ensinamentos da Torá visam uma retificação, um tikkun, ou seja, a mudança do meu comportamento, para que eu tenha um amor muito grande ao meu Criador, a Adonai, né, Elohim, e que eu tenha um amor muito grande à criação, seja o meu próximo, seja a mim mesmo, toda a criação, toda a natureza. Então, eu tenho que me assemelhar a Adão em todos os aspectos, tá? Então, isso é muito importante que eu tenha entendido isso. Quando ele diz a questão do jurar, tá? O meu último texto aqui pra gente ver aqui e parar nesse momento aqui, tá? A gente vê aquele assim, Mateus 5:33 a 37. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos a Adonai. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, ou porque é o trono de Elohim, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Yerushalayim, Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, que não podes tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Parece que ele está dizendo o seguinte: olha, não pode jurar, mas a Torá fala de juramento. Né? Quando jurares, vocês vão jurar assim, assim, assim. Né? Ela não está te ordenando jurar. A Torá não te ordena a jurar. Pelo contrário. Quando a gente vê nos escritos lá do Tanakh, a gente vê que é melhor nem jurar. Né? Não fazer um voto e não cumprir. Não jurar algo e não cumprir. Em Yom Kippur, nós inclusive pedimos perdão pelo aquilo que nós prometemos e não fizemos. Porque é também transgressão da Torá. Tá? Se eu prometi algo e não cumpri, se eu fiz mesmo que não seja um juramento, tá? Se eu prometi que ia fazer algo para Deus ou para ajudar alguém e não fiz, por desvio meu, não me empenhei em fazer, é um pecado. Tá? E também o juramento, quando eu juro algo e ainda tomo Deus como testemunho desse juramento, também é um pecado. Por isso que em Yom Kippur é preciso também fazer esse tipo de conserto. Tá? Então reparem que ele não está dizendo que não é para jurar no sentido de que é proibido jurar. Ele não está negando a Torá. Ele está dizendo sobre o sagrado. Olha, gente, você não pode jurar pelo céu porque é o trono de Adonai. Não pode jurar pela terra porque é onde ele descansa os seus pés. Né? Ou seja, ela é sagrada também. Os pés de Adonai tocou. E não pode jurar por Jerusalém porque ela é a cidade do rei, do grande rei, que é o próprio Deus, né? Que eram não podia jurar pelo céu, pela terra, nem pelo Jerusalém. Né? Mas ele está falando o quê? Seja se eu falar assim, sim, não, não. Né? Agora, veja o seguinte: o que ele quer dizer com isso, sim, sim, não, não? O filho de Alexandria, que foi um filósofo que viveu na época de Yeshua, ele viveu entre os anos 25 e 50, né? Ele dizia o seguinte, olha só, da época de Yeshua: a palavra de um homem bom deveria ser um juramento, firme, inabalável, completamente livre de falsidade, firmemente plantado na verdade. Quando a gente vê o ensinamento essênio, né, os essênios, eu gosto muito dos essênios porque eles trazem muitos ensinamentos espirituais de elevação. Tá? Eu vou fazer um vídeo para vocês sobre essênios, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela história dos essênios. Mas olha o que eles dizem: não jurará pelo Aleph e pelo Lamed, nem pelo Aleph e pelo Dalet, tá? Que é a regra de Damasco. O que ele está dizendo? O seguinte: Aleph e Lamed, né? O Lamed, o Alfa e o Lamed, ele forma a palavra El, Deus. Tá? E quando eu tenho Aleph e Dalet, ele forma as letras de Adon, Adonai, tá? em hebraico. Então, assim, não jurem por Deus, né? Não jurem por Adonai. Os próprios essênios já diziam isso: não jurem.
Tá? E por quê? Os essênios tinham uma visão que eu acho muito legal, que é o seguinte, olha só. Pensavam os essênios que a palavra de um homem tinha a força obrigatória de um juramento, razão pela qual seria desnecessário invocar o nome do Eterno. De forma semelhante, essa questão é tratada no Talmud. Tá? Os essênios eles tinham o seguinte, eles tinham uma visão de que a palavra de um homem ela tinha que ser equivalente a um juramento ao Eterno, a Deus. Isso também no Talmud é muito claro. O que Yeshua está evocando aqui? A visão que o judaísmo já tem. Ou seja, eu não preciso invocar o nome do Eterno para fazer um juramento. A minha palavra tem que ser verdadeira. Tá? Se eu preciso interpor um juramento em nome de Adonai, ou de Jerusalém, ou tomar a própria terra, o céu como testemunha, é sinal que eu não sou muito crido, eu não sou muito acreditado. Então, tanto os essênios como o judaísmo ortodoxo, o judaísmo raiz, lá, né, toda a sua base, toda a sua fundamentação, ele diz o quê? Que a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não pode ter margem para dúvida. Ou seja, a palavra de um homem já é um juramento. Um homem íntimo já é um juramento. Então, Yeshua está dizendo o seguinte, não jurem. Sejam a palavra de vocês sim, sim, não, não. Que é o mesmo ensinamento judaico. Tá? Então, eu vou parar aqui. A gente pode abordar, tem a questão do olho por olho, dente por dente. São vários assuntos que a gente pode ir abordando aos poucos aí. Mas eu queria que você percebesse que Yeshua não contrariou a Torá. Ele não disse que não precisava mais obedecer a Torá. Pelo contrário, obedeçam a Torá. Tá? E nós vamos, nos próximos vídeos, nós vamos começar a trabalhar também algo que é extremamente importante. As cartas de Paulo. Para que você possa entender que Paulo também não contrariou a Torá. Nem foi contra o povo judeu, nem foi contra Israel. Ele não modificou a Torá, não alterou a Torá. Tá? Simplesmente porque os teólogos inventaram coisas, botaram minhoca na cabeça dos cristãos e fizeram, inclusive, algumas vezes até alterações nos textos para provocar a reação que eles queriam, os ensinos que eles queriam. Mas Paulo foi um dedicado judeu à Torá. Tá? E, obviamente, se ele não fosse, ele seria um herege, não precisaria nem ser seguido, nem ser ouvido ou lido. Ele seria considerado um herege. Tá? Então, no próximo vídeo a gente começa a falar sobre os ensinos de Paulo. Espero que você tenha gostado, tenha crescido no conhecimento da Torá, tenha aprendido mais sobre as palavras do nosso Messias, e que isso te faça bem, te eleve a tua alma e te dê um apego maior à Torá. E que nosso falar seja sim, sim, não, não. Um beijo no coração de vocês. Até mais, até o próximo vídeo.